Até você vai sacrificar o teu filho. Essa história é muito pesada, né? Muito pesada. De ele ter que ir até um monte e chegar ao ponto de quase sacrificar. No teu estudo, Deus nunca quis aquele sacrifício? Ou mudou de ideia? O que foi aquilo? Vou te falar, no judaísmo não existe mudar de ideia para Deus. Tá. Tem frases que são interessantes, parece contradição que eu tô falando, que é legal discutir. Mas Deus só dá o sempre contexto, soube. Para quem não leu a Bíblia ou não sabe do que a gente está falando. Por exemplo, Deus se arrependeu da criação na hora de trazer o dilúvio. Exato. Não é legal isso? Esse é um tema bem legal para discutir. Está escrito Vainahem, em hebraico, que significa e se consolou. Aqui a gente tem um primeiro problema que, na nossa opinião, os judeus têm um problema com a tradução. Se consolou é como se fosse assim: digo para mim, então, que isso não era o ideal. No português veio como se arrependeu. Mas em Isaías está escrito: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tem que ser um dos dois. A ideia judaica é simples. Deus sempre já sabe de tudo, porque Ele criou o tempo. Exato. Se Ele criou o tempo, Ele já está lá na frente, Ele já está na era, digamos, messiânica, Ele já está em tudo. Mas você faz a tua escolha. Deus, Ele queria testar Abraão. Ele queria saber até onde Abraão ia chegar. Mas Ele já decidiu, desde a criação do mundo, que Ele não quer aquele sacrifício, porque é um ser humano. Claro. E não existe sacrifício humano no judaísmo, na Torá. Então, essa é a ideia. Deus sempre sabe de tudo no judaísmo, a gente não sabe e precisa fazer as nossas escolhas. Qual que é o contexto? Como que Ele chega para falar sobre esse sacrifício para Abraão? Então, quer dizer, é quase que do nada, né? Deus fala para Abraão: e você vai levantar amanhã cedo, e você vai pegar... foi assim? Assim. Não foi uma coisa preparada. Falar, hoje vai fazer... Assim. E até está escrito em hebraico: Vayashkem baboker baboker. E ele levantou de manhã, 2 vezes. O Rashi, que é o maior explicador do judaísmo, ele fala: ele levantou muito cedo. De manhã quer dizer que é... Ele quis fazer a vontade de Hashem logo, de Deus logo. Então ele falou: pega o teu filho que você ama, é o teu filho que você ama. Ele deixa claro que o negócio vai ser pesado. Isaac e tal. E você vai na pedra onde você vai dar ele como sacrifício para mim. E aí ele amarra ele numa pedra. Não discute? Abraão não discute. Não discute. E aí ele amarra ele como se fosse um carneiro de um sacrifício do templo. E na hora que ele está amolando quer dizer, a faca dele, ele vai fazer um movimento e vem um anjo. Fala: Abraão, Abraão. E a Torá fala que ele falou Abraão 2 vezes, porque ele estava tão focado em fazer a vontade de Deus, que ele não pensava em mais nada. Então ele precisou ser chamado 2 vezes. É polêmico, porque fica: poxa, e se tivesse matado? Né? Eu acho que Deus é uma coisa maravilhosa, que é o amor que a gente deve ter por Deus. Eu acho que Deus, ele quer que a gente entenda profundamente o que Ele fez. E não olhe a uma primeira interpretação, uma interpretação, digamos assim, pequena. Ele não é humano, Ele é Deus. E é exatamente por isso que muitas vezes a gente não entende Ele. Como está escrito em Deuteronômio: as minhas contas espirituais são ocultas aos teus olhos. Os meus pensamentos não são como os teus. A gente tem que fazer essa mudança para acessar a alma e tentar entender melhor o campo espiritual. E não que Deus é humano, como uma vez o Soares fez. Poxa, mas parece às vezes que o Deus dos judeus, ou o Deus da Torá, que acaba sendo também dos evangélicos, da Bíblia, parece que ele é vingativo. Peraí, se Deus criou o amor e a bondade máxima, talvez eu entendi errado. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem como judeu. Deixa eu tentar entender o que aconteceu de verdade, então. E aí vem toda a magia de compreender a providência divina. E em relação ao dilúvio? Então, por que ele resolve... Putz, eu vou destruir tudo? A Kabbalah fala que Deus ele testou criações do mundo 10 vezes antes do mundo que a gente tem atualmente. Sim, a Kabbalah fala. Antes de ter a gente. Então que a Kabbalah fala dos dinossauros. Fala animais gigantescos com colunas vertebrais gigantescas e passeavam pelo mundo quase que como um cenário. Ou seja, sem objetivo claro. E o objetivo que a Kabbalah fala era para mostrar que hoje, quando a gente é humano e descobre dinossauro, quando a gente vê o tempo que esse mundo existe, a gente dá muito mais valor. Olha como é que Deus construiu algo e foi aperfeiçoando. Porque quando Deus criou um ponto A e te leva ao ponto B, você tem comparação e associação. Você pode dizer: isso é melhor do que isso. Poxa, aquilo era legal. Deus tornou perfeito. Essa é a ideia também do dilúvio. Ele deixou o ser humano escolher, veio toda aquela depravação, todos os erros que aconteceram na Bíblia, e Deus fala então, e Deus se consolou. Assim está escrito no hebraico, Vainahem. Em português botaram, na nossa opinião, não está correto a tradução do hebraico, está escrito: se arrependeu.
De novo, em Isaías está escrito que Deus não se arrepende. O intuito é dizer o seguinte, olha, vejam o que vocês transformaram no mundo vivendo muito, achando que tudo tem que ser ao bel prazer de vocês, e por causa da ação de vocês, o mundo vai ser destruído. E quando a gente repovoar esse mundo, vocês vão pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa, porque vocês vão lembrar do dilúvio. Essa é a ideia. Tem que existir dualidade, tem que existir bem e mal, tem que existir passado e futuro, senão o ser humano se perde, ele não se situa. Tem a ver também com os Néfilins, com os anjos que se corromperam e sem dúvida, tem. Com os humanos. 100%. O dilúvio vem para isso também. Tem vários fatores, né? Você tem os Néfilins, que são os anjos caídos que tiveram com as filhas dos homens, né? E dali nasceu os gigantes. Você tem o assassinato, a maldade, você tinha o roubo, você tinha questões sexuais ilícitas baseadas na Torá, você tem praticamente todos os pecados mais pesados que existiam eram feitos ali. E ali vem Noé, onde ele vai repovoar, as regras vão ser novas, a gente vai começar a viver menos a partir dos filhos de Noé. Vivia até quanto? Né? Ou seja, a época antiga você vivia até 700 ou 900. O homem que mais viveu no mundo foi Matusalém, ou Metusela em hebraico, 969 anos. E depois você baixou por uma média de 120. Os sábios que vieram direto ainda viviam 200 e pouco. 170, 150, até chegar no número chave judaico que é 120, que foi a vida de Moisés, Rabi Akiva, Arão, irmão de Moisés. É quase que um máximo. Não existe máximo no judaísmo, mas é uma média máxima. Entendi. Então, vários fatores levaram ao dilúvio, e a ideia de Deus é o quê? Revelar para você. Olha o que acontece com o mundo quando você tem certas ações. Ou seja, a tua ação tem influência direta no mundo que você vive. Ou você transforma o teu mundo numa morada perfeita para Deus e para você, ou você destrói e você será destruído junto com isso.